tudo bem? Pessoal, vamos retomar nossas aulas de matemática com o nosso projeto Sertão Itaiti, Sertão Nordeste. Esse projeto, em matemática, estamos trabalhando com a educação financeira, a parte da matemática voltada, certo? Para alguns conteúdos que a gente trabalha no dia a dia, relacionadas a economias, a dinheiro, a gastos, ganhos, lucros, prejuízos, tá certo? E dentro desse conteúdo já estamos estudando sobre razão, inclusive começamos nosso conteúdo de proporção na aula passada. Nós vamos relembrar um pouquinho de razão para a gente dar continuidade à proporção. O foco principal do nosso conteúdo é de fato a gente trabalhar, ideias de educação financeira que a gente possa empregar no nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Então, razão e proporção. A palavra razão significa quociente de divisão, a noção que a matemática assimilou. Por isso, a razão é o quociente entre dois números A e B, com B diferente de zero. Assim, a razão entre os números A e B pode ser dita razão de A para B e representada como. Aqui nós temos o exemplo, razão e proporção. Podemos representar dessa forma, tá bom? A está para B, ou A para B, com um tracinho. Ou podemos representar desse outro modelo aqui, ó, A dividido por B. Voltando aqui no quadro, a gente pode perceber, o seguinte, a gente pode estar fazendo desse formato, ou podemos fazer assim também, ó. Podemos colocar o A está para B dessa forma, A com dois pontinhos está para B, ou A está para B. Então, essas quatro formas são viáveis. Essa forma aqui do traço e essa são iguais, e essas outras duas também são iguais, beleza? As mais utilizadas são essas ali. Então, nós temos aqui o A está para B, ou A está para B, desse formato, beleza? Aí nós temos aqui, os termos da proporção. Então, tanto A quanto B, eles representam números. A única observação que a gente faz aqui é que esse B ele não pode ser zero. Ele tem que ser um número diferente de zero. Por quê? Porque na matemática não existe divisão por zero. Pessoal, tem aulas minhas anteriores que eu explico melhor sobre essa parte aí, beleza? Sobre o conceito de razão. Voltando aqui, eu tenho aqui o primeiro termo, o A, tá vendo? Esse primeiro número que está aí, ó, ele representa o antecedente e esse B ele representa o consequente. Então nós temos aqui, ó, aqui ele vai receber um nome, aqui ele vai receber outro, esse A aqui recebe um número, esse aqui recebe outro, beleza? Quais são esses nomes? Então nós temos aqui, ó, o antecedente e esse B ele vai ser o consequente. Esse A aqui ele vai ser o antecedente também, só mudou a maneira de expressá-lo, mas a posição dos mesmos, do antecedente é o mesmo, e B que é o consequente, ok? Então nós temos aí sempre a mesma representação. E os termos é o antecedente e o consequente. Aqui nós temos uma visão geral, A antecedente, B o consequente. Aqui também o A do lado esquerdo é o antecedente, o B do lado direito, depois dos dois pontinhos, e ambos representam divisão, é o consequente. Aqui nós temos o exemplo de uma razão. Uma orquestra formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Sabemos que expressar uma razão é representar através de uma fração, aqui, ó, de uma divisão. Então, 40 está para 30, ou 40 para 30, porque primeiro eu quis ver a razão entre o número de homens e depois mulheres. E se eu perguntasse qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, primeiro vai ficar mulheres aí 30 em cima e 40 embaixo, ok? A gente poderia cortar aí o 0 do 40 e o 0 do 30 e ficasse aí, ó, 3 para 4, o 3 está para 4. Numa razão é muito importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. No caso aí, grandezas, vamos lá no quadro. Eu tenho aqui as grandezas homens e as grandezas mulheres. Então, quando ele fala a razão entre homens e mulheres, observe que homens em primeiro. Então, eu vou colocar, homens são quantos? São 40 homens, então eu vou colocar 40 homens primeiro, para depois colocar 30 mulheres na parte de baixo aí. Quando eu faço essa mesma representação, só que a razão entre mulheres e homens, aí eu vou colocar agora mulheres 30, que é em cima, e esse 40 que é embaixo. Observe que tanto 40 quanto 30 dá para dividir todo mundo por quanto? Por 10.
4 dividido para 10, 40 dividido para 10, 4. 30 dividido para 10, 3. Logo vai dar uma razão aí, ó. 4 está para 3, ou seja, para cada 4 homens nessa orquestra, 3 são mulheres. Se eu dividir aqui também, ó, tanto aqui em cima e embaixo por 10, vai dar 3 está para 4. Ou seja, para cada 3 mulheres na orquestra, existem 4 homens. Ok? Aí, galera, esse nosso conteúdo aqui de razão, ele nada mais é do que a comparação entre grandezas. E o que é grandeza? Tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado, pode ser contado, enumerado, tá certo? Então a razão é a comparação entre grandezas. E aqui, galera, nós já adentrando no conteúdo de proporção, nós temos aqui, ó, definição de proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando você tem duas razões e essas razões estão sendo comparadas, estão separadas por um sinal de igual, essas duas razões elas passam a se chamar proporção. Vamos ver aqui, ó. Definição: uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Beleza. Então nós temos aqui, ó, A está para B igual, tá vendo? C está para D. Observe que A e B formam uma razão e C e D formam outra razão. Vocês concordam com o professor que A e B, que é uma razão, está sendo igualado, ó, sinal de igual, a C e D, que é outra razão? Então isso aqui a gente chama de quê? De proporção. E a gente vai ler como A está para B, assim como C está para D. Observe, a gente vai ler as proporções, as razões normalmente. A está para B, ou então A para B, assim como C para D. Ou A está para B, assim como C está para D. Observe que o sinal de igual, a gente vai fazer a leitura assim como. Ou seja, é um comparativo. Vamos ao quadro aqui para a gente perceber, ó. Então, eu quero montar uma proporção aqui, ó. A está para B. Observe, galera, que A está para B é uma razão. Se eu fizer isso aqui, ó, C está para D, também é outra razão. Observe que tanto A está para B como C está para D são duas razões. Quando eu faço isso aqui, ó, eu igualo essas razões. Isso aqui recebe um nome na matemática. Isso aqui recebe um nome. Isso aqui vai passar a se chamar proporção. Vai se chamar de proporção. Beleza? O que vem a ser proporção, professor? Proporção, observe, é a igualdade entre duas razões. Quando eu comparo duas razões, eu chamo isso de proporção. Ah, professor, então ficou tranquilo, né? Razão e proporção. Então, razão é a comparação entre duas grandezas, entre dois valores, dois números. Já proporção vai ser a igualdade entre duas razões, beleza? E o que nós vamos aprender, galera, é verificar se as proporções elas são verdadeiras ou não, tá certo? Vamos verificar aqui se essa proporção ela é verdadeira ou não. Por exemplo, observe que aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho uma razão, concordam? 2 está para 3 é uma razão, 6 está para 9 não é outra razão. Então, eu tenho aqui a igualdade, observe aqui agora, a igualdade, ao sinal de igual, a igualdade entre duas razões. E aí eu pergunto a vocês que estão aí em casa, essas duas razões, quando estão sendo comparadas, formam uma proporção? Sim ou não? É isso que nós vamos ver, galera. Agora nós vamos ver como é que nós fazemos para verificar se uma determinada proporção, se a determinada igualdade entre razões, ela vai ser uma proporção. Então vamos lá, ó. A está para B, assim como C está para D, é assim que nós lemos, né? Uma proporção. Observe que A e D estão com cores esverdeadas, ó, tá com a cor verde. Já B e C, eles estão com que? Cor azul. Onde A, B e C e D são os termos da proporção.
Assim como na razão nós temos o antecedente, que é o número que fica em cima, e o consequente, que é o número que fica embaixo, na proporção também nós vamos ter. Então, tanto o A, o B, o C e o D aí, que são números, eles também formam uma proporção, beleza. Mas para ser a proporção, eles também recebem termos, recebem nomes. Observe que o A e o D são chamados de extremos, e o B e o C são chamados de meios. Vamos na nossa lousa lá. Pessoal, observe esse exemplo que o professor colocou aqui, que a gente vai verificar ainda se é uma proporção, tá certo? E eu queria que a gente fizesse uma analogia. Observe que aqui eu tenho, ó, como se fosse o A, como se fosse o B, como se fosse o B, como se aqui fosse o C, como se aqui fosse o D. E lá nós temos que, ó, A e D estão de cor verde, são chamados de extremos. Então, ó, o A e o D, vou até fazer um traço assim, está sendo cortando nessa diagonal. O A e o D. O A é representado por quem? Pelo número 2 e o D pelo 9. Eles são chamados de extremos. Extremos. E o C, o B e o C, que é o número 3 e 6, eles são chamados de meios. Então, a gente percebe o quê? Que em uma proporção nós temos esses dois valores aqui, ó, que cruzados recebem um determinado nome, e esse outro valor cruzado, observe que quando a gente cruza aqui, a gente forma um x de multiplicação. Então eu tenho que isso aqui, ó, o primeiro e o último número são chamados de extremos, eixo dos extremos, eixo dos extremos. O que são extremos? Porque estão nas pontas. E o B e o C, que é o 3 e o 6, são chamados de eixo dos meios, porque estão nos valores medianos aí. É como se aqui, ó, fosse o primeiro número, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto. Observe que 1 e 4 estão na ponta. Observe, lembra, letra A e D estão na ponta. E B e C estão no meio. Vou dar mais outro exemplo para a gente entender. Ó. Eu vou ter aqui, ó, 3 está para 1, assim como 9 está para 3. Beleza? 3 está para 1, assim como 9 está para 3. Vamos lembrar um pouquinho. Observe que eu tenho aqui duas igualdades. Ó. Aqui eu tenho uma razão. Ó. 3 está para 1 é uma razão, concordam? 9 está para 3 também é outra razão. E eles estão o quê? Sendo igualados. Ou seja, eu tenho aqui a ideia de quê? De uma proporção. Ok. Se é uma proporção, vamos ver aqui os termos. Observe que aqui é como se fosse o A, aqui o B, o C e o D. Observe que A e D é o início e o final. Observe a gente lembrar do alfabeto A, B, C e D. Observe que A e D estão nas pontas, estão nos extremos. Por isso que esse número A e o B aqui, ó, o 3 e o outro 3, o 3 e o 3, são chamados de extremos, o eixo dos extremos. E o B e o C, observe que B e C está no meio. Por isso que o B e o C, os valores que representam B e C, que é 1 e 9, eles são chamados de quê? De meios, o eixo dos meios, ok? Então vamos retomar. Então, galera, nós vamos fazer a leitura como A está para B, assim como C está para D, onde esse A e D é chamado de eixo dos extremos ou extremos, e B e C, que é os valores médios, são chamados de eixo dos meios, ok? Aqui nós temos uma representação melhor. A está para B, assim como C está para D, pode ser nesse formato, pode ser nesse outro formato, ó. A está para B, assim como C está para D. Ambas as maneiras aí estão corretas. Aqui nós temos aqui a representação bem melhor do eixo dos extremos e do eixo dos meios. Observe que o extremo aqui, ó, de verde, tá vendo? É onde começa e onde termina. São chamados de eixo dos extremos. E quando eu passo aqui, ó, os valores de azul, é chamado de meios. Ok?
Aqui nós temos uma visão melhor, galera. Aqui nós temos na primeira razão em cima, A e B, A e D que estão de verde, são eixos dos extremos, porque é o que começa e o que termina, os valores que começam e terminam. E B e C, que são os valores do meio, são chamados de eixos do meio. Observe que aqui, ó, nesse formato, nessa representação de proporção, eu tenho o valor A e D que estão nas pontas, é chamado de extremos. E B e C que estão no meio, eixo dos meios. Beleza? Então, pessoal, nossa aula termina por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse nosso conteúdo de proporção, que é um conteúdo muito recorrente, muito utilizado no nosso dia a dia. Desde já um forte abraço, até a próxima aula.